E aí, olha só quem voltou! Joel! Bom, vamos lá. Eu sou Isao Basoli, ilustrador e instrutor de desenho. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um desenho de animal, rapidinho, um cachorrinho, tipo pug, tá? De modelo mental. Então, eu gosto de falar que toda a estrutura que a gente vai estudar, independente se é morfologia, anatomia, humana, vegetal, animal, é legal a gente entender as estruturas básicas. Então, a estrutura óssea, a estrutura muscular, as formas e por aí em diante. Começando aqui com um rostinho de cachorro de perfil, tá? Eu vou falar o seguinte, a gente pensa primeiro num formato mais ou menos esférico, tudo bem? Então aqui, esfera, e não precisa ser perfeita, ok? Zero perfeita, tá? Ou a gente pode pensar num formatinho que esse rostinho todo parece uma letra mais ou menos como se fosse uma letrinha B. Um Bzinho aqui, ó. Meio gordinho. Isso que é uma letra B. Por que letra B? Porque dentro dessa esfera aqui, eu já vou pegar a região da testa do dog e um pouquinho da projeção do focinho pensando lateralmente. Então aqui, né, o comprimento do focinho seria mais ou menos uma letra B, tá? É mais ou menos, tá, galera? Não precisa ser tão ao pé da letra. Embaixo, eu posso pensar mais ou menos como se fosse uma letra V. Seria mais ou menos o pescoço, né? Como se fosse essa gola dele aqui embaixo para a parte do pescoço, tá? Não é regra, mas modelo mental, de repente, pode ser que funcione aí. Uma letra V. Se eu falar um pouquinho agora aqui das orelhas, orejas, eu vou falar um pouquinho como se fosse triângulos, tá? E aí eu vou pensar num triângulo aqui meio inclinadinho para cá, a pontinha. Aí fica a teu critério, você quer fazer um doguinho orelhudo, orelhuda, o que você preferir. Então aqui, ó, ele é um esquema bem acadêmico, bem geometrizado, bem blocado, que é o que a gente costuma chamar. Tudo bem? Quantos tudo bem, né? Vou pôr um contador de tudo bem aí para ver quantas vezes eu falo isso. Beleza. Então a gente fez toda essa associação aqui, DJ. Vamos pensar no eixo, o meio do rostinho, né? E também um pouquinho do focinho. O meio aqui a gente pode considerar como se fosse uma mancha na testinha dele, até a parte da entrada do focinho. A gente vai ter aqui como se fosse uma dobrinha da pálpebra dos olhos. E aqui a gente já faz o outro olhinho. E o olhinho você tem que lembrar que, dependendo do olho, né, parecido com o humano, vai ter essa pálpebra da parte de cima e a parte de baixo, ó. Não fica dando uma impressão que parece uma boquinha? Parece ou não parece? Não! Aí vai ter essa cavidade pra cá. Só que aí se a gente fala, né, de bulldog, enfim, esses cachorrinhos, a gente vai fazer assim, como se estivesse derretendo aqui, né, ó. O pugzinho, ele vai sendo puxado para cá, tá derretendo. Então, vamos lá, os olhos, a gente pode pensar aqui numa bolinha ou Pac-Man. Por que Pac-Man? Porque aqui a gente vai ter uma bolinha onde ela vai estar, consegue focar aqui? Mais ou menos, ó, que é envolto por uma boquinha, ó. Parece um Pac-Manzinho, beleza? Voltando, a gente já vai ter as dobrinhas aqui do focinho. A gente vai marcar também aqui uma lateral como se fosse da mandíbula, né, ó, do dog. Uma projeçãozinha aqui pra cá. E aí a gente vai chegar no focinho. E vai ter uma pequena distância, ó, tem um pequeno espaço negativo, ó. Tá vendo uma rampa aqui? É meio achatado, né? Parece que alguém jogou o cachorro contra a parede e o focinho amassou. Então aqui, ó, a gente pode pensar como se fosse um diamantezinho e a gente já começa a trabalhar com a cavidade do narizinho dele. Tá? Aí a gente já vai ter aquele meinho, divisóriazinha, da pelezinha lá que fica toda dobradinha do bichinho. Outra rampinha pra cá.
boquinha aqui de gaveta, tá meio guardadinho. De repente você pode pensar num pelanquinha. Então, ó, o focinho, eu falei do comprimento do focinho, agora o focinho em si, né? Só o focinho, aquela parte lá que parece uma almofadinha, né? A gente pode pensar aqui como se fosse num diamantezinho. Sabe diamantezinho lá que você tem aqui, ó, plá, 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 plá. Tô pensando só em formas, tá, gente? Então tudo isso que eu tô passando para vocês é de uma forma meio genérica, tudo externo. Você pode ter essa opção de você trabalhar só através da geometrização, né? Se vocês forem ver, ó, tudo tá meio geometrizado, né? Ó, quadrículo meio durinho, durinho, né? Ó, a pelezinha aqui tá meio durinha também. Tudo meio que a gente costuma falar no termo academics. Tudo meio blocado, tudo meio geometrizadão. Dá uma sombrinha aqui no focinhos. Cavidades, mais cavidade que não acaba só. Ó, pra cá. Vou pensar também em possíveis movimentos já para a orelha, para não ficar tão durinho assim, né? Aqui na de cima também. E aí o que eu falo para todo mundo é, vai fazer qualquer bicho, qualquer coisa, pesquisa bastante sobre ele, né? Vê o mesmo bicho de vários ângulos diferentes, várias raças diferentes, né? Cachorro, gato, que aí você vai entendendo, né, os padrões de estrutura do crânio, do corpinho. Então é uma questão de pesquisa, né? O que eu estou passando aqui é mais para vocês associarem formas mesmo, né? Então, ó, já vou apagando, vou tentando tirar aquelas formas que estavam tão durinhas, né, tão engessadas. Vou dar uma sombrinha aqui como se fosse mais ou menos a coleira. E aí, qual que é o nome do cachorro? Ou da cadela, né? Abigail? Eu gosto de Abigail, hein? Tá? Então, beleza, ó. Agora, o que eu vou fazer nesse ponto é reforçar o traço, alguns elementos. Essa olheirinha aqui do dog. Aqui eu estou trabalhando só com esquema grafitão mesmo. Aquela parte ali da mandíbula, né, ó. Vou tentar dar um pouquinho mais de volume. Na parte de baixo. Aquela projeçãozinha, né. Então, de novo, tudo que eu passo daqui são algumas diquinhas mais estruturais, não é muito tão voltado para um tipo de finalização. Por quê? Ah, eu não posso finalizar? Pode e deve, né? Mas o campo da finalização são inúmeros, são infinitos. E na estrutura é legal treinar uma boa estrutura para justamente você ver proporção, você criar modelos mentais, né? Você treinar muito a sua percepção. E às vezes a gente quer pular etapa, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado só em finalizar, em sombrear o desenho, né? E não analisar a estrutura de maneira geral, enfim, beleza? Então aqui eu só vou reforçar alguns pontinhos, como havia dito. Aqui o focinho, né? Toma muito cuidado também que focinho geralmente tende a ser mais escuro, então a galera vai lá e soca a mão lá no lápis, né? E aí às vezes tiver que ajeitar, né? Aí se ferrou, porque sentou a mão aqui, deixou tudo muito escuro. Então sempre tenta trabalhar com menos, né? No início, pelo menos. E aí, então, carinha borradinha. A gente vai terminando por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar lá na minha página
Tem vários cursos, tem inclusive lá de anatomia de animais. Eu vou trabalhando em vários grupos, né? Felinos, caninos, mamíferos, enfim. Então aqui era mais para vocês pegarem uma estrutura base sem muito acabamento de como desenhar aí, né, um cachorrinho modelo mental. Beleza? E é isso.